Olá, amigos. Hoje, 18 de agosto de 2022, vamos começar aqui esse nosso encontro. Vou trazer aqui o microfone. Tive um pequeno atraso porque as demandas aumentaram nesse período e a gente tem que fazer o Pelé, driblar aqui e ali para dar conta, porque muita coisa. Mas vamos lá, deixa eu ajustar aqui mais um pouco. Vamos lá. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Isaías sempre é o primeiro a chegar, né? Vocês me avisem aqui se está tudo ok, o som, a imagem, que aqui, né, tudo... a gente ainda está aprendendo a mexer aqui nesses equipamentos aqui. Vou aproveitar. Peraí que tá me coçando aqui o nariz aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá uma pequena coceira aqui. Tá. De vez em quando aparece um cisco no olho, é um soqueiro no nariz. Tem que avisar, né? Fica chato, né? Você falar, tá com um negocinho no nariz, para falar, cuidado, você tem um negocinho aqui. Aí você pega o lenço e, opa, desculpa. Então é assim. Vamos lá. Isaías, Pernambuco, terra de Santa Cruz. Anselmo Paula Camargo. Ivana Pugliese. Nem sobrenome, Pugliese. Peraí, deixa eu desligar aqui o WhatsApp aqui, porque senão vai ficar toda hora o barulho do WhatsApp, aí vai interferir aqui. Ana Paula Fux. Luciano Takaki. Agradeço pela sua presença hoje, porque hoje eu vou justamente começar, né? Eu vou começar a discutir, vou começar a refletir um tema que é muito importante para a gente poder ter mais embasamento para entender exatamente daquilo que está acontecendo hoje, com o pano de fundo que a gente vem trabalhando. E o Luciano Takaki fez a gentileza de encaminhar para mim por e-mail um artigo muito bom, excelente, tudo a ver com aquilo que a gente está, né, falando aqui nas nossas lives, partilhando com vocês. E eu disse depois para ele por e-mail que no momento oportuno eu estaria fazendo uma reflexão em cima do artigo, trazendo para vocês. E o momento é esse, porque o próximo objetivo da Agenda 2030 é o 11º, que fala sobre cidades sustentáveis, tá? Que vai ser, assim, uma antessala para a gente depois entrar, quando terminar a nossa reflexão sobre os objetivos da Agenda 2030, a gente entrar na questão das cidades inteligentes, transhumanismo e outros pontos, agenda do Fórum Econômico Mundial, Grana Reset, tudo mais, e tudo isso tem a ver, principalmente para nós que temos uma posição, um pensamento crítico em relação à Agenda 2030, a partir do pensamento cristão. Então, a nossa base da reflexão é o pensamento, a doutrina cristã, a sã doutrina. Então, eu agradeço o artigo que o Luciano me encaminhou, e é sobre ele que eu vou começar hoje, porque não vai dar tempo para a gente ver tudo, porque é muita coisa, o artigo é muito denso, muito rico, e eu quero, assim, também fazer as minhas considerações em cima de questões que o artigo levanta de muita relevância para o nosso entendimento de tudo isso que está acontecendo hoje e que a gente está aí sendo desafiado nesse começo do século XXI a ter que dar uma resposta em meio a tudo isso. Então, agradeço, Luciano, então, pelo seu artigo, pelo encaminhamento. Vanderlei Monteiro, cumprimento você. A Leteia já está se mudando para o interior. Pois é. Eles querem pegar tudo. Tem jeito, o projeto deles é pegar tudo, não deixar ninguém fora. Esse que é o problema. O projeto deles, a gente vê a documentação deles, é alcançar todo mundo. Por isso a tecnologia. Eles querem a tecnologia para isso. Gabriel Trindade, que para eles tudo vai ser urbano, entendeu?
Você pega, entra nos documentos do Fórum Econômico Mundial, eles ficam dizendo assim, o mundo se urbanizou, a maioria das pessoas moram nos grandes centros urbanos, então eles estão empurrando as pessoas cada vez mais para as grandes cidades, até chegar na colmeia, eles gostam dessa expressão, a colmeia global, onde ele está com as tecnologias que eles já têm disponíveis, poder ali das suas salas climatizadas, entendeu? Com robótica, com inteligência artificial, sabe? Fazer o que você já sabe que eles estão querendo fazer. Mas nós somos a resistência, tá? Pet B. Andrade, Miriam Russi, o Luciano está explicando aqui, né? Satanópolis é um escrito do católico tradicionalista Marco Sambruna, que ele publicou no site, né, no site dele, e a tradução feita pela Gislene Nogueira, que elas vira e mexe está aqui, participando aqui das nossas lives aqui, JG Mendes, Milton Augusto Freitas, Elias de Paula, Marluz Torquato. Pois é, né? Pois é. Vou aproveitar e tomar aqui um café rápido, porque aquela correria não deu nem para fazer o chá. Aqui a gente está aqui, né? Alejandro Hernandes, presente. Joselita Lima. Aleteia. É isso aí. Então, o pessoal está entrando. Denise Carvalho. Valéria Zanella. Vamos que vamos. Irmes na fé, JG Mendes. Edília. Tá aí. Áudio e vídeo ok. Então, vocês falam que tá ok, aí o que acontece? Depois da live, aí vem um outro comentário bravo, dizendo assim, oh, não ouvi nada, não entendi nada. Tal. Não sei. O que acontece? Aqui o meu equipamento tá tudo ok. Microfone de primeira, computador de primeira, melhor da geração, aí não tem, tá tudo em cima. Mas de vez em quando eu recebo uns comentários bravos, sabe? O povo assim, não ouvi nada, entendeu? Aí não posso fazer nada. O pessoal diz que tá tudo ok, então, tocar o barco. Enoque Souza, Flaviano, Edília. Pois é, eu sempre, nunca abri mão da naturalidade, né? Vou tomar mais um pouquinho aqui. Opa, acho que a xícara está um pouco... Deixa eu passar aqui um... Agora tá tudo ok. Deu lindo. Vanderlei Monteiro, Terezinha Luzia, Fátima Costa, Natal, Rio Grande do Norte, Aline, Maria Rita Silva Nogueira, cumprimentando a todos, Silvia Antoniali, Zaraba, MS Daniel, isso aí, Maria Amaral, o povo está entrando aqui, ó, Márcia, eu não tive nem tempo de responder eu não entro no Telegram quase, praticamente, criei uma conta nova, mas não tenho tempo de mexer com aquilo, então não tive como retornar você, eu sei que você fez um vídeo novo, mas você vai ter que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que aí pelo WhatsApp eu trabalho com o WhatsApp ligado, assim, aberto, aqui no PC. Então é onde o pessoal me acha mais rápido, tá? Vou deixar aqui meu WhatsApp aqui, ó, quem quiser, 96, deixa eu ver, 996 150665, aqui, ó. Quem quiser entrar em contato, por aqui, ó, tá? 12996150665. Porque senão, Telegram, infelizmente, não mexo com Telegram. Eu sou de pouca rede social, então não tenho tempo. A questão é essa, não é tempo. Tem que trabalhar, tem que fazer uma série de coisas, encaminhamentos. Tem galinhas aqui, tem bastante ovo aqui, ovo caipira, dá para fazer bolo, uma série de coisas. Ainda hoje comi ovo, entendeu? Uma beleza, com aquela cor bonita, tá? Você pega o ovo assim, aquela cor, você vê que é bonito mesmo, tá? Isso, Memes Daniel. Depois eu vou
Fátima Costa, mora em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. Áudio e vídeo perfeitos. Pois eu recebi um comentário, pá, não sei o quê, pá, não ouvi nada, não entendi nada. E bravo, manda comentários bravos aí, que nossa senhora. É aquele pessoal que quer VaptVupt. Chega assim, professor, eu quero conhecimento VaptVupt. Então, fica difícil. Jai Guru, Edília, o povo tá entrando aí. Tá. Edson da Rocha. Então tá bom. Gente, vamos lá. Já deu para cumprimentar o povo aqui. Deixa eu agora fazer o seguinte. Eu separei algumas imagens aqui, mas não sei o que acontece, que eu deixo no jeito aqui, e na hora que eu abro não aparece. Tem que fazer sempre assim. Não sei o que acontece. Na hora que minha filha vier aqui, eu vou perguntar para ela como é que a gente deixa tudo prontinho, aí chega na hora, abre, e eu tenho que esperar agora entrar aqui, tá? Então tá bom. Gente, vamos lá. Como eu falei, hoje é 18 de agosto de 2022, e tranquilidade, calma, tá certo? Sem alvoroço, sem afoiteza. Sei que por aí lá fora tá todo mundo alvoroçado, né? Vocês sabem, entendeu? Todo mundo tá alvoroçado lá fora. Tô aqui na minha propriedade rural, passarinhada aqui, né? Daqui a pouco já as primeiras flores estão surgindo aqui, a primavera logo já está chegando. Hoje até fiz uns vídeos aqui no jardim, com a passarinhada todinha cantando nas flores. A gente sente pelo aroma, entendeu? Eu estou aqui no meu escritório, pelo aroma, falei assim, nossa, abelhas, esse é o sinal. O aroma e abelhas, abelhinhas, fica ali, fala assim, opa, tá chegando. E casaizinhos, passarinhos, né? Época de namoro entre eles, primavera, então tá começando a florir aqui os ipês, etc. Então é assim, gente, antes da gente entrar nas considerações que eu quero fazer, que eu vou fazer uma live de considerações preliminares disso aqui, ó, tá? Esse é o próximo objetivo que a gente vai fazer os nossos apontamentos. Cidades e comunidades sustentáveis. Olha o estilo Bauhaus aqui tá vendo? Olha o estilo Bauhaus aqui do ícone, tá? E então o que acontece? Antes da gente entrar nesse objetivo, eu vou fazer aqui umas 2 ou 3 lives sobre esse artigo, tá? Que vai ser um artigo que vai, assim, dar continuidade àquilo que a gente já vem falando. Para quem vem acompanhando as nossas lives, vai ver que bate. Tem tudo a ver com aquilo que a gente já está falando, tá? E então, depois sim, aí eu vou partir para o 11º objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, que a gente está aqui vendo cada um deles, tá? Como a gente tem feito, com os apontamentos pessoais, tá? Informais, sobre cada um desses objetivos, e como a gente sempre tem dito para vocês, com um olhar crítico da agenda, né? Que está aqui, tá certo? Com esses objetivos que aqui estão, tá? A partir da perspectiva do pensamento cristão. Então, eu vou hoje aqui abordar com vocês, então, esse artigo aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui, vou fazer algumas... Eu vou pegar esse artigo, praticamente a sequência dele, ele foi... Peraí, isso. E, como eu falei para vocês, eu recebi por e-mail do Luciano Takaki esse artigo. O artigo é de autoria do Marco Sambruna, tá? E eu vou depois deixar disponibilizado o artigo na descrição do vídeo, tá? Então, ele realmente vai ser muito importante aqui para a gente poder avançar aqui naquilo tudo que a gente tem trabalhado aqui nas nossas lives. A gente tem procurado aqui fazer uma abordagem, mesmo que por alto, tá? Apenas com apontamentos, mas uma abordagem assim um pouco mais profunda.
um pouco mais profunda, sabe? Sair daquela superficialidade, sair um pouquinho mais profundo. Lançai as redes em águas mais profundas, né? Esse é o imperativo que nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: lançai as redes em águas mais profundas. E com o pouco tempo que a gente tem nesse momento que a gente está aqui, a gente está procurando, mesmo por alto, mas lançar as redes um pouco, tá? Em águas mais profundas, para a gente ter uma noção melhor do que se trata, tá? Do que se trata isso aqui, a Agenda 2030, entendeu? A Agenda do Poder Global. E aquilo que eu sempre tenho dito, o que está por trás desse palavreado bonito, desses eufemismos todos, entendeu? É isso que a gente tem procurado fazer, tá? A gente tem procurado aqui, nesse momento nosso, fazer isso, tá? Com calma, sem afoiteza, tá? Sem pressa, que é do meu estilo, e assim, numa conversa informal, mas é assim, pano de fundo, o que está oculto, no que eles falam, as suas pérfidas intenções, que poucos percebem. Eu fico impressionado de ver como poucos percebem, poucos se dão conta do que se trata, mas os efeitos, eles estão aí. Os efeitos estão aí. E faz tempo, afetando tantos, hoje, praticamente quase todos. Quase todos sendo afetados por isso. E aí você já deve ter percebido, tá? Que vira e mexe eu sempre volto a falar sobre cidades. Né? Vira e mexe eu estou falando sobre cidades. Porque o ambiente faz parte disso tudo. Vocês vejam, olha só, como é que Deus, como é que foi a obra de Deus? Como é que foi? Pega o Gênesis. Primeiro, ele criou o ambiente. Ele criou o jardim do Éden. Entendeu? Veja lá, no relato da criação, os 6 dias. Entendeu? Ele foi criando o ambiente propício, favorável, tá? E foi colocando tudo aquilo, foi ordenando tudo aquilo para quê? Para que o ser humano, o homem, que ele colocou no jardim do Éden, pudesse, entendeu? Participar, né, da vida que Deus estava ali generosamente, entendeu? Assim, oferecendo, tá? Então ele criou um jardim, ele criou um espaço, um ambiente para que o ser humano fosse feliz. Então a gente vê no relato do Gênesis. E há uma ordem divina, um limite. Ele coloca um limite ali. E esse limite foi transgredido. Esse limite foi transgredido. E aí toda a consequência da transgressão desse limite até hoje, à luz da fé cristã, a gente sabe qual foi a consequência do pecado original. Até hoje está aí. Entendeu? Mas existe uma história da salvação, o próprio Deus veio até nós, entendeu? Para nos resgatar, para que nós possamos participar da Jerusalém Celeste, do céu, aonde realmente há vida plena, vida em abundância para todos, que lá estão em comunhão com Deus. A nossa fé, esta é a razão da nossa fé. A nossa fé nos dá essa convicção. E nós temos uma história de milênios, não é uma história de, sabe, de novela da Globo, que acaba uma, vem outra, e não é isso. É uma história de milênios que comprova a verdade do relato da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. E a gente sabe no Apocalipse, que é o livro da Revelação, como é que a coisa vai terminar. A gente sabe disso, vai terminar no juízo de tudo e todos. E sabemos, né, como tenho dito, o combate, tá, entre essas duas cidades, que eu até fiz recentemente uma live, esses dias fiz uma live sobre essas duas cidades, ele vai se intensificar, entendeu? Até o combate final no Armagedon. Então a gente sabe disso, né? A gente sabe da grande tribulação, tá? A gente sabe de tudo isso. A cada geração você vai ter, a cada geração você vai tendo tribulações. Essas tribulações vão se intensificando até chegar à grande tribulação que só Deus sabe quando.
Eu vi e mexe, eu vi aí no YouTube um monte de gente falando assim, um monte de coisa que... Não, só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe, tá? E em muitas parábolas do próprio Jesus, ele é muito claro, que a gente tem que estar orante e vigiante, porque só Deus é quem sabe a hora das coisas acontecer, tá? Então, a gente tem tratado das cidades, por quê? Porque, na verdade, o exterior, ele reflete o interior. Agora, não adianta, sabe, uma outra coisa que a gente observa, que é o seguinte, não adianta também você vir para o interior se aqui dentro a coisa não está legal. Não adianta. Não adianta. Se aqui dentro, se você a vida interior não está sendo cultivada para que você tenha uma vida sã, então não adianta você também vir para o campo. Se aqui dentro, se o teu coração não está são. Então, essa é uma outra colocação importante a ressaltar. E muita gente também está nas grandes cidades por missão, que tudo está no plano de Deus. Nada está à toa. Nada está à toa. Entendeu? Uns estão aqui, outros estão ali, cada um, né, num grau, entendeu? Num estágio, e na hora que as coisas têm que acontecer, tá? O que acontece? Na hora que Deus opera na história, ele utiliza aqueles que estão com ele aonde eles estiverem, seja no campo ou na cidade. Entendeu? Há uma até passagem do Evangelho, que agora estou falando de cabeça, que ele fala, um tomba, um cai, outro fica de pé. É alguma coisa assim, estou falando de cabeça, mas tem uma passagem que fala assim, alguma coisa assim, um cai, o outro fica de pé. Entendeu? E aonde dois ou mais tiverem o seu nome, ali ele estará com eles também, como ele também disse. Então, isso é muito importante ressaltar. O ambiente exterior, ele reflete como é que está a vida interior da comunidade, das pessoas. Então, as cidades, tá? Elas refletem um pouco isso. Por isso que os grandes centros urbanos, do jeito que ficaram, é óbvio que é a expressão de um desenho, de um design, tá? De um design, de uma arquitetura, de um ambiente que se afastou de Deus. Que se afastou de Deus, a gente sabe disso. Nas grandes cidades, o design, essa arquitetura Bauhaus, que veio do século XX, e tudo mais que vocês sabem, apartamentos apertados, prédios altos, arranha-céus, essas avenidas, velocidade do automóvel, a pressa, a velocidade, sabe? Você não tem mais o jardim, não tem mais o pomar, não tem mais a convivência com as pessoas, não tem mais a tertúlia, não tem mais o idílio, não tem mais nada disso. Então, quer dizer, claro que isso sinaliza distanciamento de Deus. É claro que sinaliza um distanciamento de Deus. E como a gente tem visto, as cidades refletem muito disso, de tudo que a gente está falando. E como eu vou tirar aqui também, tá? Algumas lives para falar sobre o lado sombrio das cidades inteligentes, que é outra coisa que ninguém percebe, acha tudo lindo e maravilhoso, tá? Porque a propaganda é feita para achar tudo lindo e maravilhoso. Segurança, aquela coisa toda, racionalidade, entendeu? É isso que eles vendem o peixe dessa forma, tá? Então, como eu vou falar sobre tirar umas 2 ou 3 lives para falar sobre o lado sombrio das cidades inteligentes, então esse artigo do Marco Sambruna tem tudo a ver com o que a gente está falando em nossas lives, e eu vou tirar aqui, acho que umas 2 ou 3 lives só para falar sobre esse artigo aqui, e com calma, sem pressa, tá? Sem afoiteza. Então, ele começa, e eu quero ir devagar porque o artigo dele é muito denso, tá? Então, a gente precisa ir devagarzinho, com calma. Então, ele começa, antes de falar do artigo desse, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só, quando eu cheguei aqui na minha cidade, há 20 anos atrás, há 20 anos, em 2001, São Bento do Sapucaí, que eu estava na grande cidade de São Paulo, eu falei, não quero isso aqui não para os meus filhos, e meus filhos eram pequenininhos, vim para o interior, tá? Tem uma história aqui que eu já contei em algumas lives, parte, né? Tem muito mais coisa, né, que eu quero partilhar com vocês, mas olha só, por exemplo, uma das coisas gratificantes, tá? Por exemplo, assim que eu cheguei, eu fui morar aqui, também não, esse foi um ambiente que eu fui morar. Então, você veja, olha, tá vendo essas casinhas aqui? Então, eu morava em uma dessas casinhas aqui, logo eu cheguei aqui, tá? Olha assim, eu tinha assim a graça de ver isso aqui, ó, todo dia, poente, entendeu? Aqui em cima a gente eu fazia caminhadas aqui em cima com meus filhos pequenininhos, aqui tem um lindo
pé de Jequitibá, maravilhoso pé de Jequitibá, tem um riacho aqui atrás aqui, entendeu? Se conhecia todo mundo aqui, vizinhança boa, gado, até ovelhas tinha aqui, entendeu? Um riachozinho bonito, com peixe, entendeu? Então, assim, sabe, quando você olha para isso aqui, você fala, nossa, sabe, isso dá para a gente, assim, sabe, motivação para tantas coisas, para estudar, para refletir, para meditar, para pensar, contemplar, sabe? Então você veja, é isso que o pessoal tirou das pessoas, sabe? Tirou desde a primeira revolução industrial, com essa situação toda que vocês estão vendo, tiraram das pessoas isso que Deus propiciou para que a gente pudesse, olhando para a natureza, para a criação, aprender também com a pedagogia da natureza, porque, como eu disse a vocês, eu fiz até vários cursos aqui na área de agricultura, inclusive jardinagem, pomar. Nossa, que aprendizado fantástico da vida, do relacionamento com as pessoas, da sua atividade profissional, pessoal, familiar e tudo mais com o trato com a natureza, com a agricultura, entendeu? Então, essa questão das cidades é muito importante. Você veja, eu vou mostrar uma outra cidade, uma outra foto aqui, olha, tá vendo? Uma cidade vista do alto, uma cidade, tá? Não tem prédio, não tem, tá certo? Igreja matriz aqui, tá vendo? Aqui no centro aqui, esse predinho amarelo aqui é a Câmara Municipal. Fui vereador aqui nessa cidade ali que eu ia, tá? Então você vê, então é calma, tranquilidade, serenidade, entendeu? Isso tudo tem um efeito na nossa alma, assim, muito positivo, tá? Estou mostrando esse exemplo, que tá uma outra mais perto aqui, tá vendo? A igreja matriz, esse predinho amarelo aqui, 2 andares só, aqui, ó, tá? A Câmara Municipal, tá? Então, sabe, tem que ter um ambiente, tá? Então, uma cidade, aqui, por exemplo, só uma observação, por exemplo, aqui eu estou aqui, na época eu fui vereador aqui, eu era presidente da Câmara Municipal, então lembra que eu mostrei agora há pouco aquele edifício amarelinho? Aqui é a Câmara Municipal, estou com meus filhos, na época eu era presidente, pedi para colocarem floreiras nas janelas, essa aqui, uma das floreiras, essa era a sala da presidência, tá aqui com meus filhos aqui, era assim, um ambiente, sabe, abre ambiente para trabalhar, para conviver com as pessoas, para conversar, e conversar com as pessoas, sabe? Aqui a gente conhece todo mundo, sabe a história de um, a história de outro, quem é um, quem é outro, sabe? Vai na casa de um, toma um cafezinho, um bolinho aqui, sabe? Então, essa coisa da cidade que, entendeu? Que cria ambiente para relações humanas é outra coisa que nas grandes cidades, muito, sabe? A gente perdeu isso muito e faz muito tempo. Então, o Marco Sambruna, nesse artigo, nesse artigo aqui, que eu mostrei para vocês, que até tem um título meio forte, mas é disso que se trata, ele vai falar sobre Satanópolis, perfil da futura cidade infernal, tá? É bem isso, que é justamente tudo ao contrário do que eu acabei de mostrar para vocês. Ambiente de relacionamento, ambiente de uma vida mais estável, de uma vida, entendeu? Totalmente outra coisa. Tranquilidade, de trabalho, não é de, sabe? Então, o que acontece? O que acontece é assim, quer dizer, ele começa, então, falando sobre, e eu fiz agora essa semana, uma live sobre as 2 cidades, tá? Eu fiz agora, acho que 2, 3 dias atrás, eu falei sobre as 2 cidades, pegando Santo Agostinho, né? A partir da obra dele, A Cidade de Deus, atualíssima, A Cidade de Deus. Então, ele começa falando sobre o contraste irredutível entre... Então, veja bem, então, começa falando do contexto. Isso tem a ver com aquelas lives que eu falei sobre a Cidade de Deus. Então, ele fala que, antes disso, já que eu mostrei, né, a São Bento do Sapucaí, você veja, olha aqui, ó, falei de Dubai com vocês, ó, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Já falei, mostrei isso aqui para vocês também em outra live.
Então, vocês vejam, olha só, você tem isso daqui que eu tive a graça de vivenciar e tenho, ainda hoje estou aqui, graças a Deus. Você tem essa paisagem, este ambiente, tá vendo? E você tem, olha, e você tem isso aqui, tá vendo? Tá? Aí são dois ambientes. Um está mais próximo de Deus e o outro, é óbvio que isso aqui está mais distante de Deus. Isso é óbvio. Inclusive, nessa foto aqui, está parecendo um olho, né? Está olhando, tá vendo? Essa foto é interessante, é tirada de um dos prédios mais altos de Dubai. Parece um olho do grande irmão, né? Do George Orwell, olhando para tudo, porque é o que eles querem, o controle de tudo e todos, tá? Então, o que acontece? Então, ele começa falando de que existe um contraste, tá? Entre isso aqui, ó, entre a cidade celeste, até tirei uma frase aqui do Apocalipse, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, essa imagem, tá? Que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, essa é uma imagem, né, da nova Jerusalém, da cidade santa. Então, você veja, ele vai dizer aqui, logo no começo, então, de um contraste entre a cidade celestial e a cidade terrena, representada aqui nessa foto aqui por Babilônia, tá? Então é assim, e isso é uma coisa interessante para entender o mistério da história, ao longo da história. Esse combate entre essas duas cidades é a tônica de todas as gerações na história até o combate final. Por isso que eu sempre faço essa colocação em pronunciamentos públicos, etc., tá? De que lado estamos? De que lado estamos? Tá? A gente tem que saber. De que lado estamos? Então você tem aquilo que conduz para a cidade celestial e aquilo que conduz para a cidade terrena. Uma para Jerusalém, outra para Babilônia. Então a gente já sabe os efeitos disso, né? Aí o Luciano está falando aqui que a mais autêntica imagem é de Hong Kong. Pois é, são as cidades inteligentes naquela região ali, Dubai, Singapura, que é de cabeça, mas é por aí. Não é São Dubai, não, é São Bento do Sapucaí. Ah, você fez um gracejo aqui, né? Borrana. Pois é. E isso ele trata no artigo dele também, tá? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, existe esse contraste, essa tensão, esse conflito, esse embate, isso ao longo da história entre, tá? Essas duas cidades. E isso tem raízes bíblicas, esse conflito, essa tensão, esse combate, tá? Como no Apocalipse, eu mostrei para vocês têm essa imagem aqui, tá? Claro, no Apocalipse, quando fala da Jerusalém celeste triunfante no final dos tempos. E também você tem um exemplo, também na Antiguidade, de Roma Antiga, no Império Romano, tá? Da cidade que, entendeu? Que quis fazer do jeito deles e ruiu. E ruiu, como Babilônia ruiu, Roma ruiu, Egito Antigo ruiu, as cidades antigas ruíram, tá? E vai ruir essa torre de Babel do Klaus Schwab. Isso aí não tenha dúvidas que vai ruir. Vai fazer estrago, devastação, vai pôr a perder muitos, vai fazer muitas vítimas, tá? Mas vai ruir. Há uma outra imagem também da cidade terrena que ruiu, tá? Que vocês sabem, Sodoma e Gomorra. Então vocês vejam, né, que tá vendo? Essa coisa das duas cidades, ela é uma constante, não é só na Sagrada Escritura. Não é só na Sagrada Escritura. Olha, Sodoma e Gomorra, tá? Isso é hoje. É hoje. E eu faço questão de parar para falar em detalhes sobre esse artigo, e tem bastante material para a gente poder refletir, porque quando a gente fala sobre as cidades inteligentes, está na cara do que se trata. Qual é o pano de fundo? Eu tenho dito, inclusive, nas minhas últimas lives, como é que eles estão empurrando isso para o culto luciferiano e tudo mais, como a gente já falou. Está na cara. É só não ver quem não quer. Só não entende do que está acontecendo quem não quer. Entendeu? É óbvio que tem esse pano de fundo espiritual, que a gente precisa estar atento. E o que aconteceu
com Sodoma e Gomorra? Foram destruídas por Deus por causa de seus pecados. É isso que aconteceu. E o que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, no mundo globalizado, tá? Como vocês estão vendo, como diz os franceses, la même chose. La même chose. Entendeu? Então, a gente chegou aqui a fazer uma live com o tema As Duas Cidades, e ele lembra, então, no artigo dele, que tal oposição incurável é o tema central, principal, da Cidade de Deus de Santo Agostinho, que eu tirei aqui, acho que essa semana, para comentar, né? E é muito importante, até o Marco Sambruna faz menção, já logo no começo do artigo, sobre isso, que tal oposição incurável é o tema principal da Cidade de Deus de Santo Agostinho. E aí ele já começa, no artigo, trazer, por incrível que pareça, você veja, depois que eu fui associar, eu já tinha trazido aqui para vocês algumas imagens do Bosch, né? Umas 2 ou 3 lives, eu já tinha feito uma menção ao Bosch, e ele vai também trazer aqui o Bosch para poder ilustrar um pouco, entendeu? Ele vai trazer o Bosch aqui para poder ilustrar um pouco essa temática com mais profundidade. Então, ele menciona também essa obra do Jerônimo Bosch, tá? É uma obra do século XVI, tá? E ele menciona essa obra, que é o tríptico do Bosch, chamado O Jardim das Delícias Terrenas, tá? Então ele menciona que, em nível figurativo, poucas representações são tão eficazes como este tríptico de O Jardim das Delícias, de Jerônimo Bosch, e que eu, como eu falei, eu trouxe, já cheguei a trazer algumas imagens do Bosch, por exemplo. Você se lembra, quem já viu minhas lives anteriores, eu trouxe essa imagem que eu acho muito bonita, expressiva daqui. Essa é do Bosch também, do Cristo carregando a cruz. Olha como eu observei também em live anterior, olhem os semblantes dos que estão em volta de Jesus, tá? Olha as expressões de cada um deles, que são as expressões dos pecados capitais, e o semblante sereno de Cristo carregando a cruz, com a virtude da paciência, que é o que se espera de todo cristão em meio à travessia na vida terrena. Então, o Marco Sambruna, no seu artigo, ele explica o seguinte, que o tríptico, esse tríptico que está aí, do Bosch, o tríptico fechado tem uma forma quadrada, como vocês estão vendo, com a representação da criação, o mundo primigênio saído das mãos de Deus, aparece como um orbe transparente. Nas asas há 2 retângulos que, uma vez abertos, mostram 3 cenas que devem ser lidas em ordem cronológica, da esquerda para a direita. Na extrema esquerda, uma refiguração do encontro, aqui na extrema esquerda embaixo, uma refiguração do encontro entre Adão e Eva. Vamos pegar uma cena mais próxima aqui, tá vendo? Um close aqui dessa cena, tá? Uma refiguração do encontro entre Adão e Eva. Ao centro, vocês vão ver aqui, ao centro desse tríptico do Bosch, o que parece ser uma representação controversa do Jardim do Éden, ou paraíso, e ao final, à direita, bem à direita ali, vocês podem ver uma representação do inferno. Então, né, nesse último painel, ele enfatiza que a cena está repleta de personagens minúsculos. Eu tenho aqui uma cena aqui mais de perto, tá vendo? Essa é a cena mais de perto aqui, tá? Essa que está aqui à direita. Então, olha só, esse é um detalhe do tríptico do Bosch, onde o Marco Sambruna aqui está descrevendo, entendeu? O Marco Sambruna está descrevendo aqui, dizendo que nesse painel à direita, ele enfatiza que a cena está repleta de personagens minúsculos, homens e mulheres que aparecem como figuras dramaticamente grotescas, vergonhosamente nus,
enquanto procuram desesperadamente descobrir com as mãos. Ao redor deles gira uma poeira de demônios. Deixa eu ver se essa imagem aqui dá. Deixa eu ver se tem uma outra que aparece aqui. Não, deixa eu ver. Eu tinha separado uma aqui. Não, peraí. Eu tinha separado uma que aparecia ele com a poeira de demônios, mas tá. Essa aqui que ele tá, essa tipo trombeta que ele tá soprando e aparece, tá na parte mais de cima. Então, tudo bem. Continuando aqui. Ao redor deles gira uma poeira de demônios de morfologia obscena, malignamente deformados e focados nas operações mais inacreditáveis, como devorar os corpos. Tá vendo esse cara aqui, ó, meio bicho, tá vendo? Ele tá sentado aqui, não se sabe se é um trono, um vaso sanitário, uma cadeira, não se sabe o que é isso. Parece um vaso mesmo. Parece, né? Um trono aqui, uma cadeira, mas o que ele está fazendo? Ele está devorando, tá vendo? Ó? Ele está devorando um corpo aqui, defecando mais dois aqui, ó. Tá? É uma imagem do que os globalistas estão fazendo, com tudo isso que a gente está fazendo, essa imagem da devoração dos corpos. Corpos e alma das pessoas e corpos deformados. Corpos deformados, que claro, com esse estilo de vida que as pessoas estão vivendo hoje, corpos deformados. Entendeu? E como devorar os corpos dos condenados, defecar, parodiar uma ordenação insana de maneira satânica. Então, vocês vejam essa imagem do Bosch século XVI, tá? Aqui, ó, se vocês forem ver, aqui, tá vendo aqui, ó, nesse tríptico, à direita, você tem esse... Embaixo tem essa cena, né, do cara devorando, pai, etc., e mais para cima, bem lá em cima, à direita, bem lá em cima, você vai ver essa cena aqui, ó, tá? Você vai ver essa cena aqui, que tem a ver com a cidade. Então, ao fundo, né, em cima, vislumbra-se ao fundo, vislumbra-se uma cidade em chamas, tá? Aí, Sodoma e Gomorra, Babilônia, Roma Antiga, tá vendo? Esse é o final. Esse é o final. E vou falar depois para vocês, quando tratar aqui sobre as cidades inteligentes, eu vou trazer informações técnicas de ter, ó, o que aconteceu? Acho que de ter problema nesse campo aí por conta dessas tecnologias que eles estão adotando. Tem problemas. Bosch, ao fundo vislumbra-se uma cidade em chamas, cujas sinistras labaredas iluminam a parte inferior, repleta de condenados, amontoados, que é aquela aqui, ó, parte inferior é essa daqui, tá? Então, em cima está a cidade em chamas, embaixo está aqui, repleta de condenados, amontoados, marchando em direção a um poço infernal. Para além das particularidades, o que conta é o aspecto geral da obra, essa daqui, do Bosch, tá? Dessa cena infernal, que em sua concreção plástica lembra a cidade de Dite, que é uma das cenas, tá aqui, ó, cidade de Dite, que é uma das cenas, né, que o Dante descreve, da Divina Comédia, e aqui tem um trechinho aqui explicando, aqui tem deve ser estilo Gustavo do Rei isso aqui. Então, numa das cenas aqui da obra do Dante, diz aqui, após Dante e Virgílio atravessarem, eles chegam à cidade de Dite, que serve de divisão para todos os pecados cometidos sem intenção e por pecados cometidos conscientemente. É cercada de fogo, fossos profundos e muralhas de ferro. Sobre as portas da cidade estão mais de 1000 anjos caídos. No alto de uma torre estão as 3 Hérnias, Egera, Leto e Tisífone, enroladas em hidras e medusas. Inicialmente os demônios não abrem a porta para Dante. Então, para auxiliá-los, surge um anjo que chegou à porta e com uma varinha abriu sem ao menos excitar. Essa é uma passagem que eu encontrei para falar um pouquinho sobre essa menção à cidade de Dite,
tem, né, lembra um pouco, em sua concreção plástica, aquela, né, essa cidade dantesca que a gente vê na obra do Bosch, que é muito expressiva, tá? Então, voltando aqui ao quadro de Bosch, eu tenho mais uma imagem dele aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse é uma outra parte da obra dele. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Aqui do meio, essa é a parte mais ou menos do meio. Eu mostrei a parte de baixo, a parte do meio. Você vê que é um quadro, é uma obra bem expressiva. Alguns até falam assim, parece Salvador Dalí, tem alguma coisa assim, parece, né? Lembra um pouco, mas é o Bosch, tá? Isso é século XVI, entendeu? Pois é. Então, vocês vejam, é uma obra bem expressiva. E ainda no artigo nós temos aqui o elemento, voltando ao quadro de Bosch, né? O que a gente vê é o elemento do caos descontrolado, da maré crescente, de uma desordem em cuja vaga os episódios individuais parecem cavalgar de uma Babel diabólica em que prevalece um clima taciturno imerso na impiedade. Vocês vejam que ainda ontem, na live de ontem, eu falei sobre essa questão da impiedade, da falta da compaixão, da falta da solidariedade, isso tudo é a expressão da desumanidade crescente em cidades assim, desumanizadas, tá? Então vocês vejam, ali no século XVI, o Bosch já faz ele pinta esse quadro dantesco e terrível daquilo que ali no século XVI começou já a emergir, como vocês sabem, entendeu? As condições para o modernismo que está aí com os seus frutos. Está aí, os seus frutos estão aí. Citei aqui que quando São Pio X escreveu a encíclica Pacem, em 1907, condenou, né, firmemente o modernismo, ele fez um diagnóstico da situação, condenou o modernismo e apresentou remédios. Mas, infelizmente, o pessoal não quis saber dos remédios e está aí o resultado. Está aí o resultado daquilo que nós estamos vendo, tá? E tudo isso, esse quadro do Bosch, essa pintura, tá vendo? Tem mais uma outra, tá vendo? Olha só. Tá vendo a cidade em cima, tá? Olha aqui, ó, o portão da cidade, tudo, como se fosse uma Babel diabólica, tá? Tem tudo, né? Como se fosse uma Babel, parece um cavalgado de uma Babel. Ele diz aqui, olha só, o elemento do caos descontrolado, da maré crescente de uma desordem, em cuja vaga os episódios individuais parecem cavalgar, de uma Babel diabólica que está aí, expressa, né, na obra do Bosch, em que prevalece um clima taciturno e imerso na impiedade. Tudo isso remete à visão de uma sociedade infernal, segundo a imagem de uma certa iconografia medieval, com grande presença de fogo, chamas e cenas de desespero. Um clima caliginoso, no qual se movem figuras tão blasfemas. A gente falou ainda ontem sobre essa questão, né, do caráter blasfemador, daquilo que eles estão fazendo, que beiram um repugnantemente ridículo. Então, vocês vejam, é isso que está na obra do Bosch. Tem aqui mais uma outra cena aqui também, aquela cena que eu mostrei, tá? Isso aqui é aquela imagem do globalista que eu já mostrei para vocês, comentei aqui com vocês que eles são devoradores. Eles são devoradores, castradores, mutiladores, demolidores, destruidores. Essa é uma imagem que a gente pode... E tá aí, ó. Eles devoram e defecam, tá certo? Por quê? Porque as pessoas são objetos, não são sujeitos, tá certo? Porque o que eles fazem, o projeto deles, é isso aí. E ele ainda diz que se o Bosch pintasse o inferno hoje, duvido que recorreria às mesmas imagens. O que ele representou é um símbolo eficaz da desordem revolucionária que precede e prepara a nova ordem, essa nova ordem mundial que está aí, começou no século XVI com a Reforma Protestante, como a gente sabe, né? E com as consequências que a gente já conhece.
Ainda ele vai dizer que, depois dele mostrar, né, fazer essa rápida observação em cima da obra do Bosch, e o que é interessante ressaltar aqui é o seguinte, é que lá na frente, quando eu falar sobre as cidades inteligentes, da parte técnica, entendeu? O que eles querem fazer, eles estão criando as condições concretas e técnicas para essa realidade aí. Para aquilo que o Bosch colocou ali na sua pintura, é o que vai dar. É o que vai dar lá na frente, em proporção global. E o resultado vai ser esse. Então, é muito interessante, realmente, o texto começa trazendo esse quadro do Bosch, que tem tudo a ver com corpos deformados, almas devoradas, tá certo? E com todas aquelas cenas, né, que a gente sabe de obscenidades que a gente já está vendo aí, né? Vocês vejam hoje a internet, como é que tá, entendeu? Hoje está aí o pessoal fazendo coisa do arco da velha em todos os aspectos, que vocês sabem disso, em todos os campos. Depravações, aberrações, bizarrices, transgressões. No campo da sexualidade, então, nossa, nem se fala. Vale tudo. Vale tudo. E a internet hoje está aí para abrir o campo para tudo. E, infelizmente, afetando, atingindo os jovens, os adolescentes e até crianças. Até crianças. Nesse vale tudo que aí está. E vai dar nesse cenário, né, que o Bosch retratou na pintura dele. Nesse cenário, entendeu? Então é isso que é interessante ressaltar. Pois é, a Cláudia falou que passou mal só de ver as pinturas. Pois é. Você vai ver só o que o que vai acontecer lá na frente, entendeu? Isso aí é um retrato pictórico, tá? Daquilo que ainda está por vir, repito, principalmente aqueles que cederem à lógica do maligno, tá? Aqueles que cederem à lógica do maligno, aqueles que forem seduzidos pelos cantos de sereia, é daí para pior. É daí para pior, tá? E eu acho muito interessante, eu acho interessante mesmo. Você olha, por exemplo, você olha, por exemplo, esses quadros obscenos, né, da antiguidade, por exemplo, aquelas festas dionisíacas, aqueles rituais pagãos, né, dos mistérios de Eleusis, aquelas práticas de orgias sexuais que eles faziam, e você vê retratos daquelas situações, e eu observo uma coisa curiosa, o semblante das pessoas, horrível, horrível, entendeu? Então, você estudando, você vai vendo isso nos relatos. E quando você olha, por exemplo, algumas imagens, por exemplo, eu que tenho o costume de, todo dia, quando posto no meu canal, na minha página do Facebook, eu sempre posto o Ângelos, imagens de Nossa Senhora, né? E outro dia eu vi uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora Auxiliadora, assim, um semblante, sabe? Um semblante maravilhoso, maravilhoso, sabe? Sereno, calmo, sublime. Vejam bem, sublime, tá? É tudo que não tem nesse povo que está fazendo o que está fazendo. Sublimidade, tá? Por isso que aquela obra do Cristo carregando a cruz do Bosch mostra justamente isso, semblante sereno, paciente, sublime, em meio a outros semblantes daquela forma deformada, como vocês estão vendo, que são os efeitos e quem estão sintonizados com isso. Bom, aí nós temos aqui também o seguinte, nesse artigo do Marco Bruna, né? Nós vamos ter aqui também, só para concluir aqui essa parte de hoje, tá? Nós vamos ter aqui ele faz já uma observação justamente do seguinte, que autores contemporâneos que representaram a cidade terrena, tá? Atuais, tá? A gente falou de Sodoma e Gomorra, Babilônia, Roma Antiga, etc. Agora, ele chama a atenção que autores contemporâneos que representaram a cidade terrena em termos infernais usaram caminhos descritivos muito diferentes. Basta pensar nas distopias da imprensa stalinista de George Orwell. Então, essas obras distópicas da atualidade têm tudo a ver com
as cidades infernais que já ao longo do século XX começaram e tendem a se intensificar no século XXI, do jeito que a gente está vendo as coisas. Então ele diz assim, basta pensar nas distopias da imprensa stalinista de George Orwell, em 1984, ou na ditadura tecno-cientificista, né, do Aldous Huxley, né, como vocês conhecem, Admirável Mundo Novo, ou no coletivismo despersonalizante de Yevgeny Zamyatin, tá? Então ele cita esse romance aqui, essa obra do Zamyatin, Nós, né? Então, são trabalhos que tratam dessa questão, entendeu? E na representação da cidade infernal de Bosch, voltando aqui ao que ele está dizendo, então ele cita esses 3 autores para mostrar um pouco esse caráter atual, né? E vocês conhecem essas obras, são obras que tratam dessa parte. E na representação da cidade infernal de Bosch, diz o Marsan, né, o autor do artigo, caracterizada pelo caos revolucionário babélico, se subentendem as descrições das cidades infernais dos autores modernos, assumindo os traços opostos de um espaço urbano e existencial friamente planejado, que é o que a gente está vendo, e é o que a gente vai ver nas cidades inteligentes, e organizado nos mínimos detalhes, que é o que eles, né, querem fazer para ter o controle, do caos progressivo, tão abundantemente nas tradicionais imagens do inferno, alimentado eternamente pelo fogo destruidor, passamos às imagens glaciais de uma cidade perfeitamente esterilizada, tá? Em que a destruição ocorre em um nível silêncio sepulcral, sem gritos de dor, sem estrépitos e quase sem cenas de desespero visíveis, que é o que a gente vê com a questão da cultura da morte, aborto, eutanásia, a coisa glacial, fria, mecânica, entendeu? Ali, com uma intervenção técnica, você manipula embriões humanos, faz ali, entendeu? O descarte de embriões, o aborto, ou então a eutanásia, tudo ali, frio, calculado, entendeu? Medido, dessa forma. E essa é a tendência para essa realidade tecnicista, tecnotrônica, entendeu? Onde há frieza do coração e não há alma humana ali, por isso que são pessoas desalmadas, entendeu? E com os corpos também manipulados de todas as formas para uma felicidade artificial, um engano, um embuste que as pessoas acabam se enredando, entendeu? Tudo ao contrário daquilo que querido por Deus para o efetivo bem de cada pessoa humana. Então, é muito interessante isso. E ele ainda acrescenta aqui também que ele ainda acrescenta também que a realidade observando-se, não se tratar de 2 imagens opostas, resultantes de 2 visões antitéticas da cidade infernal. Trata-se, ao contrário, de 2 representações consecutivas, cada uma das quais expressando 2 momentos distintos na construção da distopia diabólica que se vai configurando. O inferno de Bosch, de fato, simboliza a fase revolucionária. Quer dizer, sabe, a era das revoluções preparou o terreno para essas cidades que tudo indica, né, que vai se intensificar a uma condição para isso, para cidades infernais. E por isso que eu sou muito crítico realmente a essa Agenda 2030, porque a gente sabe, com esse pano de fundo, que quando eles falam em cidades sustentáveis e que vai dar lá nas cidades inteligentes, com esse pano de fundo, sobre essa perspectiva, a gente sabe que trata-se de cidades infernais, em todos os aspectos.
Mas eu estou vendo que o tempo já deu 1h e pouco, eu quis assim trazer hoje só esse preâmbulo, tá? Porque o artigo é muito denso e eu gostaria de trazer mais imagens também para ilustrar esse artigo. Eu espero amanhã poder continuar e não tive tempo para poder preparar as imagens que eu gostaria de estar selecionando para ilustrar, entendeu? E fazer aí também alguns apontamentos, porque não adianta só falar do Bosch, é bom mostrar um pouco, como eu mostrei algumas cenas, gostaria de ter mostrado até mais, tá? Mas na correria do dia a dia, a gente acabei não conseguindo selecionar mais imagens, e eu acho importante que esse artigo está ilustrando, para que vocês possam entender, sabe, as observações que nele estão contidas, e que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente está aqui tratando, com esse pano de fundo, com esse pensamento crítico em relação a essa agenda que quer alargar em nível global esta distopia, esta realidade que eu já falei, profundamente anticristã, profundamente desumana, porque é antinatural, e por isso que nós somos críticos a essa agenda, e por isso que nós nos posicionamos no campo das ideias e também na ação contra isso, pelo menos para minimizar os seus efeitos e dar às pessoas a chance de fazer escolha. Porque o que eles querem é impor isto para tudo e todos. Olha que minha gatinha acabou vindo para cá. Essa aqui é a nossa preferida, que é uma outra. Tá vendo? Ela estava aqui, agora ela veio aqui. Ela vai ficar deitada aqui, olha. Ela vai ficar deitada aqui, ó. Tá vendo? Aí, daqui a pouco tem que tirar. Ela é assim, ela pula e deita. Entendeu? Ela pula. Olha aqui, ó. E olha, já está com um olhinho de sono, entendeu? Tá vendo? Ela pula aqui, ó. Eu já coloquei ela aqui no. Tá vendo? Coloquei na perna aqui, ela tá aqui sossegadinha. É assim. Vamos ver aqui alguns comentários aqui. Fátima Costa. Sim, claro. Nós somos a resistência, entendeu? Mas é interessante fazer essas observações, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que você é crítico? Agenda 2030, o que é por trás disso tudo? É tudo isso que a gente está falando, e tem muito mais, né? Muito mais, como eu falei, é uma agenda que se volta contra a natureza humana, por isso que é antinatural, e a gente sabe que, entendeu? E o que é interessante observar aqui, como eu tenho dito, é o seguinte, que ao longo da história sempre foi assim. Sempre foi assim. Por isso que quando você vê uma pessoa, por exemplo, que vem com soluções para que aqui tudo seja resolvido, para que aqui tudo seja resolvido, sabe? A gente sabe como cristão que a nossa morada definitiva não é aqui. É claro que a partir daqui a gente tem que nos empenhar, né, para fazer o melhor, evidentemente, mas, sabe, essas ideologias totalitárias que quer aqui resolver tudo aqui agora, entendeu? Nesta condição, com esse imanentismo que está, a gente sabe que com a perspectiva cristã, são falsas soluções e que resultam em infelicidades e não na verdadeira felicidade, porque a vida plena, como tenho sempre dito, só na realidade ulterior. Isto, evidentemente, para quem está em comunhão com Deus. Então, é isso que é importante ressaltar. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos ver aqui, Edília. Pois é. Século XVI que o Bosch fez essa pintura. Entendeu? Século XVI. Pois é. Pois é. Tá vendo? E é o que está acontecendo hoje. Entendeu? Isso aqui não é aula, é uma partilha só, viu, professor? Eu gostaria de ter tempo para poder preparar uma aula, assim, sabe? Com boas referências, com bibliografia e tudo mais, etc, etc. Mas, vamos ver o que o Luciano está falando aqui. Apesar de em Nova York, para um certo grupo que não posso mencionar, tá. Pois é, Nova York, você veja. Eu estive nos Estados Unidos e não fiz questão de conhecer Nova York. Não fiz questão de conhecer. Conheci Washington, outros lugares, mas não fiz questão. Não fiz questão de ir para Nova York. Entendeu? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Aí, Rosiane, agradeço aí pelo seu comentário. Isso, sempre, né? Louvado seja Deus por isso.
Então, amanhã, às 21 horas, a gente retorna e eu vou dar continuidade aqui a esse artigo que nós estamos tratando, do Marco Sampluna, para a gente poder ter esse pano de fundo, para que a gente possa, subsidiado com esses apontamentos, entender melhor, tá, o que está por trás desta agenda e o que eles querem efetivamente com as tais cidades sustentáveis, com as tais cidades inteligentes. Meus amigos, muito obrigado. Até amanhã para a continuidade desse tema, se Deus quiser.